Fala galera, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre laringoespasmo, que é um terror, né? Todo mundo morre de medo e realmente tem que ter medo mesmo, porque é uma das maiores causas de morte, né, na anestesia pediátrica, principalmente porque as crianças são as mais propícias, né, são as crianças que vão fazer mais laringoespasmo, que vão ter mais risco de fazer laringoespasmo durante a anestesia, tanto principalmente na indução anestésica quanto na extubação, na intubação ou na extubação. Tem que ter medo mesmo, pessoal, mas antes de ter medo tem que ter segurança para poder tratar, tem que saber tratar, né? Tem que saber diagnosticar e tem que saber tratar. E antes de saber diagnosticar e saber tratar, tem que saber os fatores de risco para prevenir. Então tem que saber prevenir, mas se não conseguir, tem que saber diagnosticar e diagnosticando tem que saber tratar. Beleza, pessoal? O que é o laringoespasmo? É o fechamento abrupto das cordas vocais, né, como uma medida protetora, entre aspas, né? É um reflexo primitivo, pessoal, é sustentado, ele é persistente. Então o objetivo do laringoespasmo é proteger a via aérea de corpo estranho, de entrada de corpo estranho na via aérea. O que não for ar é corpo estranho. Então, por um lado, é bom porque ele protege a entrada de corpo estranho na via aérea, mas por outro, ele impede a entrada de ar. E o que mata mais primeiro? É a hipóxia ou é uma broncoaspiração com possível resposta inflamatória pulmonar e talvez hipóxia e depois morre? Não. O que vai matar primeiro é a hipóxia. A maior causa de bradicardia e parada cardíaca em criança na anestesia pediátrica é a hipóxia, é o laringoespasmo, tá? O que mais vai fazer parada cardíaca em criança, vai causar parada cardíaca em criança é o laringoespasmo. Isso falando na anestesia, obviamente, né? Então a gente tem que ter medo, a gente tem que saber prevenir. E os fatores de risco, quanto mais nova a criança, né, mais risco ela vai ter. Se a criança tiver uma gripe, né, tiver resfriada, tiver uma doença pulmonar, isso tudo vai aumentar o risco de fazer laringoespasmo, porque a atividade da via aérea dela vai estar ativa, hiperatividade de via aérea, vamos dizer assim, né? E quando geralmente faz laringoespasmo? É quando você tem uma situação em que a anestesia sua está superficial, tem pouca anestesia. Isso aí torna ainda mais reativa a via aérea da criança. Então, na grande maioria das vezes, a criança vai fazer laringoespasmo, por exemplo, numa indução com intubação, quando a anestesia não estiver muito profunda, ou seja, a sua indução não foi tão profunda a ponto de inibir o laringoespasmo, ou no despertar da anestesia. E quando a anestesia não estiver tão profunda a ponto de você estubar em plano, ou nem a criança acordada, ou seja, sem efeito de anestesia, ou com anestesia muito superficial demais, que não vai ter mais reflexo exacerbado. O reflexo ele é persistente, então é um reflexo meio burro, porque ele é persistente, porque ele é primitivo, justamente. Por ele ser primitivo, ele é meio burro. Né? Por quê? Ele poderia muito bem fechar, as cordas vocais poderiam muito bem fechar enquanto o corpo estranho estivesse ali, mas a partir do momento que não tem mais corpo estranho cutucando ali, parou, né, de cutucar o corpo estranho ali na via aérea, na corda vocal, então a corda vocal poderia abrir. Mas ela só vai abrir, pessoal, igual no afogamento, quando o paciente já faz parada cardíaca, já relaxa as musculaturas por falta de perfusão periférica, aí sim, e de perfusão cerebral. Esse é um caso dramático, é a última etapa, né, do laringoespasmo, a última etapa da fisiopatologia, então a gente não quer que chegue nesse ponto. Então o que é, pessoal? Reconhecer o risco, criança neuropata, hipersecretiva, com problemas de via aérea, infecção, enfim, são crianças que têm maior risco. Ou se já teve incidência de broncoespasmo, né, história de broncoespasmo, de laringoespasmo antes, também é um outro risco. O outro risco é você estubar ou intubar em plano superficial, não profundo, tá? Anestésico. Beleza. Eliminou esses riscos, tá bom, mas mesmo assim teve laringoespasmo. Existem dois tipos de laringoespasmo, o parcial e o total. O parcial é quando entra parcialmente ar, isso é mais fácil de diagnosticar porque dá muito estridor. Na ausculta você vai ver que tem pouco, o murmúrio talvez seja diminuído, que você vai escutar uns estridor, tá? Principalmente na via aérea mais baixa aqui. E você consegue diagnosticar, tá entrando ar, enfim. Mas você, antes de mais nada, tem que excluir obstrução de via aérea superior, tá?
Como? Hiperestendendo, né? Talvez colocando uma Guedel, de preferência, e Guedel deixar por último, porque a Guedel também pode induzir laringoespasmo, tá? Deixa a Guedel por último. Tenta, né, fazer a manobra de jaw thrust, né, o chin lift, né, e hiperestender o pescoço, para a gente tentar abrir a via aérea superior, né, desobstruir a via aérea superior, para ver se não é isso a causa, né, da hipoventilação da criança. Você abriu a via aérea superior, não é, né, então pode ser que seja laringoespasmo. Ausculta, não tem broncoespasmo, nada, então não é broncoespasmo, então possivelmente é laringoespasmo. O diagnóstico correto mesmo, na verdade, é se você vê que a corda vocal está fechada, mas na maioria das vezes você não consegue. Então você estima, né, você acaba suspeita, né, do diagnóstico, né, suspeita da laringoespasmo e vai tratar. Na grande maioria das vezes, pessoal, o laringoespasmo parcial é tratado com CPAP, pressão positiva em via aérea, tá? Você pode botar aí uma pop-off de 10, 12, 15, né, acoplar bem a massa, pode ser com as duas mãos e deixa, né, aumentar o fluxo um pouquinho e deixa até abrir a via aérea, até o laringoespasmo ser desfeito. Agora, o que eu vejo muito, às vezes a criança tem drive, ela fica fazendo uma respiração paradoxal assim, e o que acontece? O anestesista ou o residente fica tentando ventilar, fica brigando com a criança. Nessa manobra de ventilar, você pode o quê? Insuflar o estômago da criança e a criança regurgitar e broncoaspirar. Então, o que é necessário é o CPAP. Você pode ir aumentando o CPAP aos poucos para vencer essa obstrução, mas não mais do que 20 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque para você não abrir o esfíncter esofagiano, né, superior e inferior, e aí aumentar a entrada de ar no estômago, causar regurgitação, enfim. Não podem ficar ventilando a criança, né, brigando com a criança na ventilação na mão. Então você põe só um CPAPzinho que normalmente vai. Agora, se não tem, né, passagem de ar alguma, tá zero, você tenta CPAP, não dá, ausculta, não dá, a criança está tentando respirar, fazendo retrações, contrações abdominais, retrações externais, não está ventilando, abriu a via aérea superior aqui, com, né, extensão cervical, jaw thrust, chin lift, nada, aí você põe o Guedel, não abriu a via aérea, aí você vai ter que, né, usar drogas para poder abrir a via aérea do paciente, né, desfazer o laringoespasmo. Como que você faz? Propofol na veia, pessoal. Tem estudo mostrando que até 0,8, 1 miligrama por quilo de propofol já é suficiente. 0,2 a 0,8 miligramas, que é dose não hipnótica, subhipnótica, mas capaz de relaxar aí as cordas vocais e abrir a via aérea da criança. O detalhe, se a criança já estiver numa fase bem crítica, já em bradicardia, já hipotensão, já querendo fazer uma parada cardíaca, tome cuidado com o propofol, porque você pode induzir aí, né, um choque circulatório por conta do propofol. Então faz subdose, tá? Agora, se estiver num estágio muito crítico, você já pode cair direto para a succinilcolina. Succinilcolina, toma cuidado também, que se a criança já estiver fazendo bradicardia, ela pode piorar a bradicardia da criança. Então sempre usar uma atropina associada ou fazer atropina até antes, tá? Para não aumentar aí a bradicardia, a chance de parada cardíaca na criança com a succinilcolina. Ah, a criança está sem veia, sem nada. Uma outra coisa que dá para fazer é você usar succinilcolina IM, intramuscular, 4 mg por quilo intramuscular, tá, pessoal? Ah, não tem succinilcolina, rocurônio, EV, e tem artigos, revisões de literatura mostrando que até o rocurônio IM pode fazer 1 a 1,2 mg por quilo, tá bom? Essas são as principais drogas para a gente desfazer, né, o laringoespasmo. Gás, dá para usar gás? Não, porque a criança não está ventilando, então não tem como você, né, ofertar gás e cair na circulação sanguínea da criança. Então não dá para aprofundar a anestesia com gás nesses casos. O que a gente tem que fazer é aprofundar a anestesia para relaxar a musculatura. Tá bom, pessoal? Essa é a sacada de hoje, então. Manejo do laringoespasmo. Se tem um laringoespasmo parcial, o CPAP resolve. Se tem um total que não vai resolver com nada, com CPAP, com Guedel, com nada, você já cai direto para as drogas venosas, tá? Porque elas, ou intramuscular, a succinilcolina, porque é elas que vão salvar a criança, tá? Mas o mais importante de tudo é ter segurança, tá? Reconhecer os riscos, prevenir os riscos. A gente pode prevenir com anestesia profunda, tanto na intubação, com anestesia tópica laringotraqueal, que é a periglótica. A gente pode proteger com lidocaína venosa, tá?
Outra coisa que dá para proteger, que relaxa um pouco a musculatura, é sulfato de magnésio, né? Que alguns artigos mostram isso, que pode resolver algumas situações de desespero, na qual você já fez propofol, succinilcolina, né? Ou não tem succinilcolina. Obviamente, se você fizer succinilcolina, vai relaxar, mas até chegar a succinilcolina, você está com magnésio na mão, você pode fazer, que às vezes ajuda, tá? É isso, galera. É meio complicado, mas só vocês terem esses dois caminhos, né? Laringoespasmo parcial, laringoespasmo total. O total tem que cair para as drogas. Sempre tentar prevenir e depois, bom, não conseguiu prevenir, diagnostique, galera. Diagnostique, porque pode ser só obstrução de vério superior, pode ser um broncoespasmo severo. Tem que saber diagnosticar e depois já cair para o tratamento o mais rápido possível, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que não tenha ficado confuso, que vocês tenham curtido. Se curtiu, dê um like no vídeo aí. Ative as notificações do sininho. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você gostou muito do vídeo a ponto de querer compartilhar com seus amigos, compartilhe aí no WhatsApp o vídeo do YouTube para as pessoas poderem assistir. E quem sabe um dia, né, proteger ou salvar, poder salvar ou prevenir uma criança aí desse terrível complicação que é o laringoespasmo, que a gente não quer para ninguém, deseja para ninguém, que ninguém possa passar por isso, porque realmente é muito ruim essa situação. Tá, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Me acompanhem. Vídeo diário. E se Deus quiser, tem mais amanhã. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.